Olá amigos, tudo bem? Ricardo da empresa do Campo Agrícola, hoje com vocês para o nosso 9º encontro. Hoje a gente está no meio de um dilema aqui, o que a gente deve plantar, né, para a silagem, porque alguns não têm água, estão na estiagem, outros são abençoados e têm um pouco de chuva. E aí vem a dúvida, o que plantar? O que eu devo plantar? Então quando a gente fala nesse curso, que trata justamente do assunto das vantagens da silagem sacada, para mim tem uma vantagem, eu tenho que escolher o que eu vou plantar. E o que eu vou plantar é muito importante, porque se eu não escolho o que eu vou plantar, eu acabo colhendo esse pé. Ele já deu a sua espiga, mas ele não deu grão, né? Então esse pé aqui, ele não vai trazer resultado lá na minha alimentação, porque ele praticamente não deu grão, né? E principalmente porque ele não deu massa, né? Ele não cresceu, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje no Brasil, nos últimos 2 anos, vivem com a escassez de água. Então, o que eu posso fazer? Bom, a alternativa número 1 em plantios é o milho. A maioria trabalha com milho, né? É o mais indicado para fazer silagem, é o mais energético, é o que traz os melhores resultados. Bom, algumas regiões do país tem um pouco mais de chuva. Algumas regiões do país plantam, por exemplo, soja, plantam alguns cultivares e quando está no descanso entre um cultivar e outro, planta alguns outros cultivares para aproveitar aquele espaço de tempo, né? Um exemplo, Rio Grande do Sul, alguns outros estados plantam soja. Entre a plantio de soja e outro, as pessoas plantam, né, por exemplo, aveia, trigo, azevém, são coisas que se plantam. Se planta muito azevém. Eu, pessoalmente, sou contra azevém. Por quê? Porque o azevém ele dá muito massa, mas não tem semente. Então, qual é que é a dica que eu dou para plantio? Nós temos que pensar que a gente convive em situações diferentes, né? Então, o que acontece? Se você vai aproveitar e plantar lá na estação da chuva, aonde você não está plantando milho, tá? No inverno, para as regiões mais do sul, eu aconselho a plantar trigo para silagem, tem um trigo especial para silagem. Eu aconselho vocês plantarem aveia, plantarem milheto, alfafa, né? Que são capins com semente. Todo capim que tem semente, quanto mais semente eu tenho, melhor o resultado que eu vou ter alimentar. Eu vou ter mais proteína, eu vou ter uma qualidade alimentar melhor. E hoje falta alimento. Se eu planto, voltando então ao azevém, se eu planto azevém, é uma palha, né? É um pezinho que ele não dá muita coisa, ele me dá um pouquinho de fibra, mas ele não dá energia. E o que a gente quer plantando silagem, produzindo silagem? A gente quer leite, ou a gente quer engorda, ou crescimento. E para isso precisamos de energia. Então, vou apresentar para vocês algumas alternativas. Para quem pode, para quem tem um espaço para plantar, conselho número 1, é um capim sem semente, mas muito nutritivo, capiaçu. Para quem ainda não confia no capiaçu, estude, porque capiaçu é um grande alimento. Vai produzir 4, 5 vezes mais massa do que o milho, em condições normais. Ele é muito nutritivo. Dá para engordar ele com um pouquinho, só 5% de farelo de milho, de fubá, e ele já fica um alimento espetacular. Então o capiaçu é a primeira dica de plantio. E ele vai te dar muitos cortes no ano. Ele vai suportar a seca, porque na seca ele dá uma paradinha, mas ele sobrevive. O milho não, o milho para de crescer e daqui não vai mais passar. Então o capiaçu ele te salva da tua seca. Ele não morre pela seca, muito difícil, ele é muito resistente. Então o capiaçu, dica número 1. Então a primeira dica para aqueles que querem plantar uma alternativa ao milho, ao capiaçu, ou vai plantar na estiva, né, entre uma safra e outra, no inverno, é trigo. O trigo ele tem muita semente e muita proteína, né? Amido, açúcar, tem tudo que o gado precisa, é um ótimo alimento. Depois, em segundo lugar, nós temos a aveia. A aveia também é um ótimo para você plantar entre uma safra e outra, na entre safra.
ela também produz bastante semente e um ótimo aproveitamento. Depois nós temos também o milheto, que pode ser plantado, né? Temos também a alfafa, que muito pouca gente conhece, a maioria faz com alfafa o feno, mas na verdade a alfafa também é muito boa para fazer silagem. É um ótimo alimento também porque é muito energético. Então é importante que você sempre escolha aquilo que traz energia. Não adianta trazer apenas fibra, porque a fibra mantém de pé, a energia engorda, a energia dá leite. Umidade é muito importante, porque feno não tem umidade. Você, para ter leite, tem que ter umidade. Para ter engorda, tem que ter umidade. Então não confie só em feno. Feno é uma alternativa de emergência, quando eu não tenho mais nenhuma outra solução. Então, meus amigos, esse é as dicas para você plantar. Sempre procure cultivares com bastante semente. E você terá uma silagem de excelente qualidade, um ótimo aproveitamento. Temos também várias outras coisas para se fazer silagem dentro do Brasil. Descubra na sua região. Muitas vezes algum resíduo de indústria. Vou citar alguns exemplos. Cervejaria, tá? Tem a cevada da cervejaria, muito boa, barata, boa e não perca. Pode ensacar, guardar, deixar um ano guardado e você tem esse alimento. Uma outra dica de resto de indústria. Tem as empresas que produzem milho verde. Então elas têm a palha do milho, né? Juntamente com bastante grão e coisa. É um exemplo, né? Tem vários nomes de empresa, mas tem a Quero, que tem no estado de Goiás, tem várias unidades. E esse resíduo de indústria é excelente para tratar o animal também. Ensacado também vai durar um ano. Bom, meus amigos, vamos chegando então ao fim desse nosso vídeo, onde ele trata de dicas, né? E o nosso próximo vídeo, a gente vai falar das máquinas que trabalham para a silagem, né? Desde a ensiladeira, vamos aprofundar um pouquinho o assunto da ensiladeira e as alternativas de máquinas e as suas diferenças para a gente estar produzindo então a silagem sacada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Quem ficou com dúvida, me pergunte, estou lá nos comentários esperando você. Até mais!